Hoje o Papo Mineiro está numa prosa de gestão pública, com um advogado, professor, ex-vereador, ex-deputado, Márcio Cunha, e que também foi ex-secretário de Cultura e Turismo de Belo Horizonte. Atualmente é um empresário que atua em projetos eólicos e fotovoltaicos e também na assessoria tributária, mas permanece filiado ao MDB durante toda a vida. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, Hernani. O prazer é nosso. E eu dizia antes de começarmos, né, que eu nunca fui uma pessoa de muitas vaidades, mas uma coisa que eu tenho orgulho realmente é da trajetória que eu tive e de que a vida foi extremamente condescendente comigo, né? Eu nasci numa cidadezinha mineira, aqui perto, chamada Cachoeira da Prata. Na época que eu nasci, eu e minhas irmãs, na verdade, chamava Cachoeira do Macacos, né? E hoje chama-se Cachoeira da Prata, né? E o meu sonho era mudar de lá, porque lá, para você ter uma ideia, lá nós tínhamos até o primeiro grau, eu não tinha como fazer o segundo grau lá em Cachoeira. E no início da década de 70, eu tive a oportunidade de vir morar aqui com meus tios, lá no bairro Esplanada, tio Geraldo e tia Elisa, que foram como pais, uns segundos pais para mim, e que me acolheram com muito carinho, e naquela oportunidade, então, eu comecei a minha trajetória, né? Estudando. Eu fazia o segundo grau no Colégio da Pompeia, colégio esse, instituição seráfica da educação, que depois, inclusive, tornei-me professor, né? E naquela década de 70, né, eu trabalhei em várias pequenas empresas, né, que eram importantes naquela oportunidade, antes de ingressar na Universidade Federal no curso de Química, né? Eu tive a oportunidade de fazer o curso de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Lá trabalhei na Fundação Mendes Pimentel e lá, né, eu tive o gosto pela química, adorava essa atividade, e tanto que tornei-me professor. E lecionava química, física, matemática em várias escolas da região leste da cidade. Até que, na década de 80, eu fui procurado por um querido amigo, meu vizinho, Dr. Jair Mateus, lá no bairro Esplanada, que convidou-me a filiar, na época, ao PMDB. E em 1980 eu participei de um ato histórico no Brasil, que foi a fusão do PP, que era do Dr. Tancredo Neves, com o MDB, que era do Ulisses Guimarães. E aí nós fizemos a fusão do PP com o MDB, transformando-se no PMDB naquela época. Aí nós já estamos no começo da década de 80. E eu era professor em diversas escolas lá da região leste, né? Eu cito aqui algumas delas: o Colégio da Pompeia, Colégio aqui Nabuco, Colégio Santa Alice, Colégio Mineiro, no bairro Esplanada, né? Depois eu fui professor também, diretor no Colégio Aníbal de Pinho, aqui na Floresta, no Santa Alice também aqui na Floresta. E naquela oportunidade, então, surgiu essa ideia. Só que eu nunca tinha sido político na minha vida, não tinha parentes que tinham tido essa oportunidade, e para mim foi uma surpresa enorme. E só que eu entrei pela porta da frente na política. Eu entrei pelas mãos do Dr. Tancredo, porque o deputado federal, então, Sérgio Ferrara, que era um deputado muito votado aqui em Belo Horizonte, e ele tinha muitos amigos lá na minha região, e ele, então, através do Dr. Jair Mateus, né, eles me convidaram para afiliar, então, participar desse movimento e ser candidato pela primeira vez. E, para minha surpresa, eu fui eleito, em 1982, como um dos vereadores mais jovens da história até então de Belo Horizonte, né? E de lá para cá, para você ter uma ideia, foram 4 mandatos de vereador. Ou seja, eu fui vereador de 82 até 98. Em 98, eu participei das eleições estaduais
e conquistei uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas. E fui de 98 a 2002 como deputado, né? E como vereador, graças a Deus, eu realmente consegui apresentar inúmeros projetos que viraram leis, né, inúmeras leis importantes para nós. Posso citar algumas delas aqui, né? Por exemplo, eu sou autor da Lei do Vizinho. A Lei do Vizinho, no início da década de 80, eu era muito amigo do Padre Magela, Padre Geraldo Magela, era reitor da Universidade Católica, e ele convidou-me para participar de uma reunião lá na Católica, onde o Loures, lá da vizinhança, o Padre Geraldo Magela, era muito atuante na comunidade. Tanto que, posteriormente, eu ajudei na fundação da igreja lá no bairro Palmares. O terreno, inclusive, eu conquistei junto à prefeitura para doação, para a construção dessa igreja lá no bairro Palmares, e ajudei na construção, através da minha amizade com o Padre Geraldo. Mas o Padre Geraldo me procurou porque eles estavam construindo um motel ali na Avenida Cícero Ildefonso, próxima à Católica. E a comunidade se revoltou em função do tipo de obra que seria lá. E aí eu fui à prefeitura, fizemos abaixo-assinado, mas depois, na quarta laje lá do imóvel, então, ou seja, foi uma ação que não frutífera, porque realmente nós não tínhamos como ideia de que se a comunidade tivesse tido a oportunidade de se manifestar antes da obra começar, talvez eles conseguissem de que esse motel fosse construído em outro lugar. Aí eu entrei com um projeto na Câmara, que chamou-se Lei do Vizinho. E para você ter uma ideia, aí já foi em 1992, quando eu entrei com esse projeto, e depois a prefeitura acabou acatando essa ideia. E hoje, qualquer obra que vai começar, quando o empresário se dirige à prefeitura para solicitar o alvará, ele tem que demonstrar que ele comunicou à vizinhança, à comunidade, o tipo de obra que ele está fazendo, né? Então, ou seja, esse é um dos projetos, um dos inúmeros projetos que eu fiz como vereador e que eu tenho orgulho disso, né? E além disso, né, em 1986, o Sérgio Ferrara era o prefeito de Belo Horizonte e ele convidou-me para ser secretário de Cultura e Turismo de Belo Horizonte. Naquela oportunidade, a secretaria era conjunta. A cultura e o turismo eram juntos, né? Tanto que eu, como secretário de Cultura, eu tinha a responsabilidade de cuidar também da Belotur, né? Eu indiquei o presidente da Belotur e nós fazíamos um trabalho tanto na área de cultura quanto na área de turismo. E nesse ponto também nós temos inúmeros projetos, inúmeras coisas que nós fizemos. Por exemplo, nós inauguramos a Casa do Baile. Nós inauguramos a Casa do Baile com uma exposição do artista Borjalo, né? Nós tivemos a oportunidade, isso em 1986. Trouxemos pela primeira vez em Belo Horizonte o Balé Bolshoi, em Belo Horizonte, né? Construímos o Fantástico Mundo das Crianças, lá no Parque das Mangabeiras, né? Nós tínhamos uma diretora lá que era extremamente atuante, né? Aliás, graças a Deus, eu tive assessores fantásticos, né? Lá na Secretaria de Cultura, eu tive o Jorge Ardi, tive essa diretora lá do parque, tive o Cássio Felipe, né? Que era... Com o Cássio Felipe, inclusive, nós criamos o Seresta ao Pé da Serra. Olha para você ver, isso em 1986. O Seresta ao Pé da Serra foi precursor do Minas ao Luar. Esse Minas ao Luar hoje, que é bancado aí pelo Sesc, Senac, né? Ele foi oriundo dessa ideia que nós tivemos, do Seresta ao Pé da Serra. Eu me lembro, inclusive, que a ideia, né, que o Cássio Felipe me deu, falou: Márcio, o mote vai ser o seguinte, vai ser o mais jovem seresteiro de Minas Gerais apresentando. Aí eu virei para o Cássio Felipe, mas vem cá, o Cássio Felipe, quem que é esse jovem seresteiro que eu não conheço? Ele virou para mim: é você. Eu falei: o quê? Não, vai ter que ser você. Olha que história, Hernani. Eu tive que decorar uma música, para você ter uma ideia. Eu tive que decorar uma música para abrir o Seresta ao Pé da Serra, que era ali na Pérgola,
lá no Parque das Mangabeiras. E assim fizemos o Cereça ao Pé da Serra, que foi um tremendo sucesso, né? Então, nós tivemos muitas oportunidades, fizemos muita coisa. Eu lembro que nós trouxemos aqui o Buller Marx também, que foi homenageado por mim. Eu concedi a ele, depois que eu voltei, retornei à Câmara, eu concedi a ele o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Trabalhei muito como vereador. Aliás, foi uma das grandes lutas minhas, que foi a canalização do Arrudas, na região leste da cidade, porque quando eu entrei como vereador, em 82, nós tínhamos recursos garantidos para canalizar o Arrudas até a Ponte do Perrela. Da Ponte do Perrela para baixo, que só para quem não está familiarizado hoje, né? A Ponte do Perrela é ali próximo hoje, onde era o ex-Campo da América, que hoje tem um shopping lá, o Boulevard. Era ali próximo. Dali para baixo, você não tinha nada. Então, na verdade, a canalização do Arrudas no centro, ali virava um verdadeiro canhão hidráulico. E todas as vezes que tinha chuva, era um pandemônio, né? Certamente, nós tínhamos vítimas, tínhamos alagações e cidade, aquela parte ficava toda alagada e era realmente um Deus nos acuda, né? E então eu deflaguei um movimento que chamou-se SOS Arrudas, né? E que contou com a participação de toda a comunidade. Eu me lembro, inclusive, que o EPA, né? Hoje essa potência que é, né? Eu era muito amigo do Gil Nogueira, né? O Gil Nogueira era um grande amigo, já falecido, e o Gil foi um entusiasta. O Gil ajudou muito esse movimento SOS Arruda. Nós procuramos todos os comerciantes, procuramos todas as escolas, e fizemos um movimento enorme e conseguimos levar a recuperação da Arrudas até lá, Caetano Furquim. Para você ter uma ideia, a ET lá tem uma estação de tratamento, e essa estação de tratamento eu dei o nome, ainda como vereador, eu dei o nome da estação de tratamento ao Buller Marx, né? Em função de tudo aquilo que ele fez conosco. Ou seja, realmente eu tenho orgulho da minha trajetória política. Fui de vereador, eu fui deputado, como deputado também apresentei inúmeros projetos, fui presidente da comissão, uma das comissões mais importantes da Assembleia, que era a Comissão de Fiscalização Financeira. Lá eu participei de uma coisa histórica que eu quero te contar agora e que muita gente desconhece, né? Em 92, eu, por algum acaso, ontem, vendo alguns arquivos meus aqui, eu achei, em 92, o então governador Itamar Franco, ele constituiu um grupo de trabalho, uma auditoria na dívida de Minas. O governo federal estava cobrando Minas, e aí houve aquele acordo onde o governo estadual deu a Caseng, que depois, inclusive, eu fui presidente dela, e deu a parte da Ceasa Minas como dação em pagamento. E naquela oportunidade foi feita uma auditoria, e eu tive a oportunidade de participar como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira. E através do Tribunal de Contas, nós tivemos lá um grande técnico, o doutor Vanderlei, e o doutor Vanderlei fez um trabalho minucioso nas contas de Minas, e essa comissão que o governador Itamar Franco constituiu, que era formado pelo secretário de Estado da Fazenda, o procurador-geral do Estado e o presidente do BDMG, essa comissão, então, e com o desejo enorme, era o Trópia, que era o secretário da Fazenda, e com o desejo enorme do governador Itamar Franco, nós fizemos a recuperação de mais de 360 milhões de reais. A preço de hoje, para você ter uma ideia, nós injetamos do governo do Estado da época mais de 2 bilhões de reais, para você ter uma ideia. E hoje eu vejo aí essa celeuma dessa questão da dívida de Minas, né, em que, me desculpe, mas o governador está completamente perdido, né, não consegue achar uma solução, né, e naquela época nós demos uma solução, né, que foi para aquele momento, né, evidentemente que não sanou toda a dívida de Minas, né, porque ela continuou em função de todos os problemas, que é fartamente conhecido, né, e hoje nós encontramos nesse momento dificílimo em que o governo do Estado está. Felizmente, eu estou vendo aí as ações do Rodrigo Pacheco, né, que é hoje presidente do Congresso, é um jovem senador, é uma pessoa que eu admiro muito. Aliás, quando foi candidato a prefeito pelo meu PMDB, nós o ajudamos e incensamos a sua candidatura, né?
temos realmente um apreço muito grande por ele, acho que é um jovem extremamente promissor, que me desculpem os outros, mas hoje, nessa pobreza do quadro político de Minas, né, eu vejo realmente o senador Rodrigo Pacheco como uma grande possibilidade. É claro que ele tem lá suas dificuldades, você sabe, hoje a política está extremamente difícil, aliás, muita gente me pergunta, né? Aliás, toda época de eleição, sempre alguém me faz alguma consulta se eu quero voltar, se eu quero ser candidato, e eu digo que, infelizmente, eu sou da época da sola do sapato e do cuspe, né? E hoje, você vê, hoje, qualquer cara que vai aí num TikTok da vida passa a ter 1 milhão de seguidores, né? Não há conteúdo nenhum nisso, né? Você vê hoje uma política forjada exclusivamente nas informações, né? Um quadro extremamente pobre em relação a isso. Você não tem políticos, como a gente via antigamente, que tinham debates, né, extremamente calorosos. Eu mesmo tive debates, eu sempre fui do PMDB, sou fundador do PMDB de Belo Horizonte, né? Te contei a história lá em 1980, né? E sempre tive debates enormes com os outros partidos. Pra você ter uma ideia, eu fui presidente do PMDB Jovem de Minas, e, na época, inclusive, passei por Aécio e por Álvaro Azeredo, que eram meus amigos de partido. Quando eles fundaram o PSDB, eles me convidaram para ir para o PSDB, né? Mas eu, infelizmente, eu nunca acreditei muito nas estruturas partidárias do país. Então, preferi continuar no PMDB, mas sou dessa época, né? E convivi com pessoas que, meus adversários, né? A gente tem eternidade, né? Com respeito, né? Com admiração, né? Sempre, você vê, sempre fui adversário do PT, mas cheguei a ocupar cargos. E, inclusive, quando o Fernando Pimentel foi governador de Minas, ele próprio me convidou para ir para a assessoria da Prodege. Fui convidado diretamente por ele. E ele foi meu adversário quando foi prefeito, foi meu adversário quando foi secretário do município, mas nós sempre nos respeitamos. Ele sempre admirou o meu trabalho, sempre me respeitou. A gente sempre teve diálogo e construímos várias coisas juntos, né? Eu me lembro aqui, por exemplo, vou dar um dado, né? Porque depois que eu fui secretário de Cultura e Turismo, eu abracei tanto a área cultural quanto a área de turismo. Por exemplo, eu fui responsável, indiretamente, é claro, porque não cabia a mim, mas eu fui responsável pela diminuição do ISS das agências. Eu fui responsável pela diminuição do ISS das locadoras de veículo. Por quê? Porque naquela época elas tinham incentivos fiscais na região metropolitana e, pura e simplesmente, estavam migrando para Nova Lima, Sabará, Contagem, né? E o secretário da Fazenda na época era o Pimentel. Eu o convenci, e o prefeito na época, que nós deveríamos diminuir o ISS para que elas continuassem em Belo Horizonte e que, inclusive, em função disso, a sua atuação e, consequentemente, isso aumentaria a arrecadação do município, porque estava perdendo com a evasão dessas locadoras para outras cidades, né? Então, ou seja, o que a gente vê hoje, infelizmente, né? Você vê as pessoas se degladiando, né? Você perguntou alguma coisa, né? Queria contar Oi, um pouquinho Hernando, de você ia você perguntar como alguma coisa? deputado. Como deputado, você também teve aí a experiência de poder atingir o Estado. Uhum, O que você recorda dessa época, de obra que foi feita uhum. e que se deixou como legado? Olha, naquela época, nós fizemos um improvável. Nós conseguimos juntar duas pessoas de origens políticas, em termos partidários, muitas vezes até próximos, mas em termos de atuações políticas diferentes, que foi Nilton Cardoso, vice-governador, e Itamar Franco, governador. Isso foi extremamente importante para o Estado, porque o Nilton, por exemplo, tocou especialmente a parte de obras, né? E o governador Itamar Franco fez a política maior de Minas Gerais, né? Com tudo que Minas conquistou naquela oportunidade, com tudo que Minas se projetou naquela oportunidade, e nós fizemos muitas obras pelo Estado. E eu tive a oportunidade,
Primeiro, na Assembleia de Minas, como eu estou lhe relatando, eu fui presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, e uma das grandes coisas que ajudei foi nessa questão de recuperar recursos para o Estado, né? Como eu estou te contando, nós recuperamos mais de 300 e tantos milhões, né? Devemos muito também ao Antônio Júlio, que era presidente da Assembleia na época, meu dileto amigo, né? E nós fizemos esse trabalho junto com o Vanderlei, que estava no Tribunal de Contas, né? E a decisão firme do Itamar Franco. E nós fizemos inúmeros projetos e beneficiamos inúmeras comunidades, né? Na minha cidade mesmo, Cachoeira da Prata, nós recuperamos o asfalto que liga a cidade, a BR-040, passando por Inhaúma até Sete Lagoas, fizemos algumas obras na cidade, né? Tive a oportunidade, esses dias mesmo eu conversava com o deputado Alencar da Silveira, que está beneficiando lá a cidade de Materlândia, né? E o asfaltamento de Sabinópolis a Materlândia foi um trabalho meu junto ao governo do estado e nós conseguimos asfaltar essa região. Fizemos várias obras. Uma coisa também que eu conquistei foi um terreno para a Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, né, que, aliás, foi um dos primeiros projetos que tive a oportunidade, né? Realmente foi uma época extremamente profícua a minha altura de 98 a 2002. Depois que eu perdi a reeleição, né, para você ter uma ideia, né, de como é que é essa questão partidária, eu tive praticamente 38 mil votos, fui mais votado do que 41 deputados, né, são 77 deputados, fui mais votado do que 41 deputados na época, e acabei ficando na terceira, quarta suplência na época, e aí não tive mais vontade de ser candidato. Mas a partir daquela época, Hernani, eu fui convidado, eu fui superintendente do INSS, aliás, fui o último superintendente do INSS aqui de Minas, porque depois veio a reforma e a Receita Previdenciária passou para a Super-Receita, e aí propiciou-se que o superintendente só poderia ser dos quadros do próprio INSS. Então, superintendente do INSS, fora dos quadros do INSS. As coisas mais importantes que eu conquistei foi a reforma do prédio da Avenida Amazonas com Tupinambás. Na época era um prédio condenado pelo Corpo de Bombeiros, Logo que cheguei, eu fui desafiado pelos procuradores que atuavam lá no prédio. Muita gente contestou a sua vinda para cá, mas você justifica se você conseguir a recuperação desse prédio. O prédio estava condenado pelo Corpo de Bombeiros, pela Prefeitura de Belo Horizonte, olha para você ver. Fui ao ministro, na época, Mirlando, que foi o ministro, que era um senador de Roraima, que me nomeou, e entreguei o cargo. Falei, olha, eu não vou ficar, porque o prédio vai ser fechado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Falei que a Prefeitura iria fechar o prédio. Aí o ministro, não, pelo amor de Deus, e tal, aí chamou o presidente do INSS, na época, e nós, então, conseguimos os recursos para recuperar. Além disso, nós realmente fizemos vários mutirões para diminuir, fizemos concurso público, você vê, tinha 23 anos que não tinha concurso público na área administrativa, quase 20 anos na área de médico perito, né? Nós tivemos, inclusive, aquele caso daquela médica perita lá de Governador Valadares, que foi assassinada, né? Isso por quê? Porque, infelizmente, né, com a falta de concurso público, muitos médicos peritos, né, utilizavam aquilo ali para ter benefícios, né? Então, nós fizemos muita coisa. Depois que eu fui superintendente do INSS, eu fui ser diretor administrativo, diretor financeiro da SEASA. Também fiz uma governança completa lá, revolucionamos aquela SEASA, modernizamos, criamos o Banco Popular, modernizamos toda a área social, criamos, para você ter uma ideia, uma faculdade lá na SEASA Minas, né? Fizemos uma administração realmente revolucionária. Depois eu fui convidado
pelo ministro Mendes Ribeiro, que depois veio a falecer, para ser presidente da Caseng, para recuperar a Caseng, né? E agora, infelizmente, a Caseng, como tinha se dado em dação de pagamento da dívida de Minas lá no governo Itamar Franco, na verdade, ela pertencia, muito embora o ministério que fazia todas as ações era o Ministério da Agricultura, mas, na verdade, ela pertencia ao Ministério do Planejamento, em função de ter recebido a Caseng. E ali, infelizmente, o governo federal, naquela época, vacilou. Depois eu encontrei, fazendo as diligências, as investigações que nós tínhamos que fazer, eu encontrei um desvio de grãos de mais de 6 milhões de reais na nossa unidade de Paracatu. Aí eu virei para o ministro, que era o Antônio Andrade na época, e falei: olha, infelizmente eu não fico mais nem um minuto aqui. Eu estou indo à Polícia Federal, ao Ministério Público, denunciei tudo, né? E aí ele me nomeou como subsecretário lá no Ministério da Agricultura. E também realizamos um bom trabalho lá, o Ministério da Agricultura, um ministério centenário, né? Difícil, né? Você vê, o Ministério da Agricultura tem capitalidade no Brasil inteiro, né? Então nós fizemos muito. Depois eu voltei aqui para Minas, então meu último cargo foi na assessoria, nomeado diretamente pelo... Né? E depois, em 2000, então, eu resolvi a não ocupar mais cargos públicos, a não ser mais candidato. Aliás, não ser mais candidata foi uma decisão que eu tomei, porque eu tive 20 anos de mandato. Foram 16 anos como vereador, como deputado. Então, eu achei que eu cumpri o meu papel e contribuí, tenho muito orgulho, né? Graças a Deus, é importante se dizer, sair como ficha limpíssima, né? Isso é importante que se diga, né? Nesses momentos da vida pública brasileira que a gente está vivendo aí, né? Então, tenho muito orgulho disso. E hoje, então, como eu lhe relatei, eu estou trabalhando na área comercial de consultoria, onde nós estamos desenvolvendo teóricos e fotovoltaicos, e também na área comercial, né, na consultoria tributária, onde nós estamos fazendo também um trabalho junto às empresas, exclusivamente na área administrativa, no sentido de poder ver questões que possam ajudar as empresas, não só em recuperar créditos, mas também no sentido de prover essas empresas, né, de uma auditoria tributária, de uma engenharia tributária, para que elas possam sobreviver, né, em função da carga tributária nacional, né? Então, acho que é isso, né? Hoje, como todos sabem, né, sou casado, muito bem casado, com a Zuma, que você conhece muito bem, tenho 2 filhos, né? O Bernardo Augusto, que hoje é sócio na Valore, né, Imóveis. Oi? Já tem netos? Isso aí que eu e a Zuma estamos lá, né? Já estão reclamando, mas já estão reclamando. Acho que está muito bem encaminhado. O Bernardo está... Não, está noivo. O Leonardo também está muito bem, né? Está morando, todos os dois estão muito bem encaminhados. Tenho o maior orgulho dos meus filhos, né? Graças a Deus, não incentivados por mim, não quiseram seguir essa trajetória política, né? Têm suas vidas próprias, são extremamente inteligentes e, como se diz, muito bem formados e estão muito bem de vida, né? Graças a Deus. Então, estou muito satisfeito, né? Eu só tenho que agradecer a Deus, é muita gratidão pela vida que tenho tido, né? Pela oportunidade que tive. Tem 4 irmãs maravilhosas, né? Meus cunhados, meus sobrinhos, né? Então, tem uma vida realmente maravilhosa, estou muito feliz. E os amigos que eu tenho, né? E você, Hernani, certamente é um deles. Eu tenho muito orgulho dessas amizades que nós fizemos ao longo do tempo, porque realmente nós fizemos alguma coisa, né? Na área que nós atuamos, né? Então, eu quero te agradecer muito essa oportunidade e estou disponível aí se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, estamos às ordens. Não. Nosso tempo está terminando, eu quero que você deixe uma mensagem, né? Principalmente para as pessoas que ocupam gestão pública. Né? Você realmente foi um bom gestor público. Você contou que nem 10% do que você fez
quando ocupava a gestão É pública. verdade. Eu sei disso, eu acompanhei isso, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os novos gestores públicos. Uhum. Olha, eu acho que a política não pode perder a sua essência. E a essência é o bem comum, né? É o bem comum. E é isso que muitas vezes a gente vê. Porque muitas vezes critica-se o político de carreira, né, que teve muitos mandatos, o político. Mas, na verdade, nós precisamos, porque realmente a melhor coisa que existe, a pior coisa que existe é um político mal intencionado. Mas a melhor coisa que existe é um político bem intencionado. Porque o político, através da sua visão, através da sua habilidade, ele é capaz de transformar uma comunidade, ele é capaz de transformar uma sociedade. Né? E a política bem feita, a política feita com honestidade, com trabalho, ela revoluciona, ela melhora a vida das pessoas, ela traz enormes benefícios. Isso é que a gente precisa. Hoje, as pessoas precisam cuidar mais das pessoas. As pessoas precisam ser mais fraternas, ter mais amor naquilo que fazem. E não é só ficar aí na mídia social, plantando muitas vezes fake news, muitas vezes contribuindo como se diz, para acabar com a vida das pessoas. Né? Então, parar com esse tipo de coisa e fazer a política, abraçar a política com amor, com vontade, né? Com vontade de realmente transformar a comunidade e a sociedade. É essa a mensagem que eu teria para as novas gerações e é o que a gente espera. Muito bom. Muito obrigado, Márcio. Muito bom ter revisto um amigo pessoalmente. Obrigado, amigo. E aqui agora na entrevista, porque é tantas recordações que a gente traz, né? E é muito bom dar um abraço a Zuma, né? E muito obrigado pelo seu tempo aí. Muito obrigado. Um grande abraço. Forte abraço para você. Qualquer coisa, estamos nas horas. Né? Vamos ver se a gente encontra mais. Não aí. tem dúvida. Um abraço para você. Obrigado. Então, tivemos aí uma história de um gestor público, né? Que fez muito por Belo Horizonte, fez muito por Minas Gerais. E é sempre bom a gente conhecer um pouco da história, um pouco dos legados, para a gente se inspirar a deixar os nossos. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.